galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Adivinha onde nós estamos? Óbvio, vocês já sabem. Em mais uma aula Power Blaster Detonator Plus Advanced Fodástica, tchutchuquinha, tudo de bom que existe, que é o conteúdo de biologia. Hoje a gente vai tratar do último ciclo biogeoquímico que falta. E disparado é o ciclo biogeoquímico mais fácil. Vocês vão ver que a aula vai ser curtinha, rapidinho, a gente vai resolver isso aqui. Que ciclo que é esse? É o que a gente chama de ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio quase sempre ele é referido muito na perspectiva do oxigênio atmosférico. Mas sempre é pertinente lembrar, sempre é bom lembrar que quando a gente fala de ciclo biogeoquímico, eu posso tratar de toda e qualquer molécula que envolve o oxigênio. Por isso que eu coloquei ele aqui, por exemplo, como componente dos carboidratos, componente do gás carbônico. A gente meio que acaba falando muito do ciclo do oxigênio quando a gente, por exemplo, discute o ciclo da água, quando a gente discute o ciclo do carbono. Porque o oxigênio ele está presente também nessas moléculas, Quase sempre, moléculas construídas com carbono têm na sua composição também o oxigênio. Então, perpassa falar de ciclo do oxigênio, perpassa passar por esses outros ciclos também, tá certo? Não vou me delongar muito, não. Então, o que eu quero que você se lembre quando a gente estiver falando sobre o ciclo do oxigênio? Que qualquer molécula que leva na sua composição, ele vai compor o ciclo biogeoquímico, tá certo? Ele passa por diferentes transformações. Ele é um ciclo que hoje ele está muito estável no nosso planeta. A composição, a concentração de oxigênio hoje, ela se mantém estável na nossa atmosfera. A gente não tem indícios que essa concentração de oxigênio ela vai se alterar, tá certo? É bom a gente relembrar, quebrar alguns mitos de como, por exemplo, as florestas do mundo não são responsáveis por reciclar o oxigênio, Na verdade, quem mantém a taxa de oxigênio no nosso planeta estável são as algas, principalmente as algas unicelulares, os fitoplânctons, Uma outra informação que é sempre bom lembrar quando a gente está tratando do ciclo do oxigênio, que no processo de fotossíntese a gente não transforma gás carbônico em oxigênio. Os seres fotossintetizantes transformam o gás carbônico em glicose. O oxigênio que a gente vê sendo liberado e compor na atmosfera, em qualquer ser fotossintetizante, ele é obtido a partir da molécula de água. Sempre bom lembrar isso, Para a gente não cair na besteira de falar a asneira de que planta transforma gás carbônico em oxigênio, tá? É bom lembrar também que nós também não convertemos oxigênio em gás carbônico, Nós fazemos o quê? Nós pegamos o oxigênio e também convertemos ele em água. É o contrário, Na nossa aula de bioenergética, eu falo isso, Respiração e fotossíntese são duas faces da mesma moeda. São literalmente processos opostos, O oxigênio na planta é convertido... o oxigênio obtido na planta vem da molécula de água e o oxigênio que a gente inala é convertido em molécula de água, Olha só como é que é literalmente o oposto. E o gás carbônico que a gente libera vem da quebra da glicose. E a glicose que a planta produz vem do gás carbônico atmosférico. Não esquecer disso, tá certo? E aí, rapidamente, turma, para a gente não se delongar muito mais, coloquei aqui de uma forma simplificada o ciclo do oxigênio. Repara que a gente volta com o oxigênio sempre pelo processo de fotossíntese, seja pelas plantas, seja pelas algas unicelulares que estão presentes nos corpos d'água. Os seres vivos como um todo, a maior parte dos seres vivos, a maior parte da biomassa do nosso planeta, são seres aeróbicos, então vão ser dependentes do oxigênio atmosférico, têm interesse, precisam, tem interesse não, interesse é até ser muito tímido, necessitam de oxigênio para esse processo de respiração, então eles vão consumir esse oxigênio e automaticamente, ao término desse processo, eles vão fazer o quê? Vão liberar CO2, Não podemos esquecer disso de forma alguma, tá certo? Um ponto relevante aqui é que a gente tem um processo de combustão, A queima que a gente realiza, seja uma queima natural, seja uma queima artificial, por exemplo, um fogo que acontece naturalmente no cerrado ou a queima de combustíveis fósseis, no processo vai consumir esse oxigênio atmosférico, tá? E aí eu vou ter depois o gás carbônico, tá certo? Como também um componente do ciclo do oxigênio, mas ele é melhormente tratado lá no ciclo do carbono. Por isso que eu não me delonguei com ele aqui. E só para a gente poder ter a oportunidade de falar um pouquinho, tá aqui também o ozônio, o gás ozônio, O3.
que é um componente que é formado na nossa atmosfera, principalmente por conta da ação dos raios UV, e ele acaba, inclusive, sendo um filtro para os raios ultravioletas, né, que são fundamentais para a manutenção da vida do nosso planeta. Vale lembrar que os raios ultravioletas são raios mutagênicos, né, eles carregam uma grande quantidade de energia que tem propriedade de alterar as nossas moléculas de DNA. E os clorofluorcarbonetos têm a propriedade de quebrar o gás ozônio e convertê-lo de volta em oxigênio atmosférico, né? O que pode ser um problema muito grave, porque a gente desprovido de camada de ozônio, a vida como a gente conhece na superfície da Terra fica bem dificultada, né? Porque ele é um raio altamente mutagênico. Demorou? Então é isso, meus caros, não vamos delongar mais, eu havia prometido para vocês que era um ciclo super curtinho. Sempre bom lembrar, então, que o oxigênio está componente de diversas substâncias diferentes. E não esquece, pelo amor de Deus, viu? Planta não transforma oxigênio a partir de gás carbônico. Planta obtém oxigênio a partir da água, tá? O gás carbônico vira glicose. Isso é um erro muito recorrente, que geralmente a gente aprende assim na escolinha, quando a gente é mais novinho, que a gente fala que a planta transforma, mas na prática a gente já sabe que não é. Beleza? É isso. Fiquem bem, tudo de bom e até o nosso próximo encontro. Falou, galera!